Fala, meu querido, chegamos com a quinta questão da prova da FUVEST 2023, prova de segunda fase, uma questão que caiu sobre efeito Doppler, parte da matéria de ótica que muita gente tem um pouquinho de dificuldade na hora de entender. Então, vou passar para você o passo a passo. Nós vamos resolver os três itens. Os itens B e C um pouquinho mais complicado, principalmente o item C, mas a gente vai destrinchar um pouquinho desses sinais de mais e menos que é usado no efeito Doppler, tá? Então, vem comigo que hoje você vai entender um pouquinho mais sobre o efeito Doppler. E ele fala para a gente o que é o efeito Doppler, né? Ele é caracterizado pela detecção de uma frequência diferente daquela emitida pela fonte, devido ao movimento relativo entre o fonte e o observador. Com certeza, o professor já falou sobre o efeito Doppler sobre o caso da ambulância, que quando a ambulância está chegando próxima de você, o som é mais agudo, e quando ela está se afastando de você, o som é mais grave. E aí, a partir disso, ele fala assim: ele possui diversas aplicações, seja na medicina, astronomia ou ainda em sonares de velocidade, nos quais a velocidade de um objeto é medida, comparando-se à frequência sonora emitida com aquela detectada. Então, aqui ele deu uma resumida para a gente no que se trata de efeito Doppler. Vamos ao exercício de fato, né? Então, ele fala assim: que considere um sonar de velocidade que envia ondas sonoras de 0,1 vezes 0,1 megahertz. O mega faz referência, né, a 10 elevado à sexta, ou seja, esse 0,1 é 0,1 vezes 10 a sexta hertz, megahertz 10 a sexta, importante você saber isso. Se a gente mudar isso aqui, se eu aumentar esse número, eu tenho que diminuir esse para manter o mesmo número, né? Ou seja, a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado à quinta hertz, tá bom? Então, tem um sonar que envia ondas sonoras com 1 vezes 10 a quinta Hz em direção a um veículo que se aproxima com velocidade desconhecida. Fechou. Esse é o enunciado com os valores, né? Bom, a partir disso ele quer que você calcule o comprimento de onda emitido pelo sonar. Bom, então aqui no item A, veja, se ele está falando de comprimento de onda e ele te deu a frequência, se remete, claro, à equação da velocidade, V lambda f, para ondas, né? Essa equação é bem conhecida. A velocidade dele é de 300 metros por segundo. Se eu acho aqui a velocidade em metro por segundo, o comprimento vai ter que ser em metros e a frequência em hertz. Lembrando que hertz é o inverso, né? A unidade hertz faz referência a segundos. Então tá tudo certo. Então aqui 1 vezes 10 elevado à quinta. Dessa maneira, o meu lambda ele vai ser igual a 300 aqui, dividido por 1 vezes 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta. Deixa eu arrumar aqui. 1 vezes 10 elevado à quinta. E isso daqui, se você quiser escrever como 3 vezes 10 ao quadrado sobre 1 vezes 10 à quinta, você encontra que o lambda dele é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 elevado a menos 3 metros. Esse daqui é dado como o comprimento de onda dessa, desse sonar, né? O comprimento de onda emitido pelo sonar. Então, assim, o item A, como corriqueiro, né? Eles te dão um item A bem simples, bem tranquilinho para você poder acertar, né? Então, esse aqui é já o nosso primeiro ponto. Então, item A, matamos aqui o exercício, o item A, 3 vezes 10 a menos 3. Agora, suponha que existe um detector de ondas sonoras no carro e calcula a frequência detectada por esse detector, considerando que o carro se aproxima com a velocidade de 30 metros por segundo. Bom, vou fazer aqui uma representação para que você possa ficar mais claro para você. Ó. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu fazer de outra cor para não ficar tudo azul aqui. Vou colocar um. Vou pegar, por exemplo, e vou colocar aqui o sonar, tá? Como se fosse um radar aqui, mas é um sonarzinho que ele emite uma frequência aqui e a uma hora essa frequência vai chegar lá no carro. Vou desenhar um carrinho aqui, ó. Então, esse é o meu carrinho e aí uma hora essa frequência vai chegar no carro, tá bom? E aí ele falou assim, ó, calcule a frequência detectada por esse detector. Imagine que aqui nesse carro tem um detector. Aqui nessa pontinha tem um detector aqui, vou chamar esse detector de D aqui, só para a gente fazer uma referência. Esse detector vai calcular uma frequência diferente dessa daqui. Por quê? Porque o carro está em movimento.
né? O movimento do carro ocorre e ele está indo para cá, ó. O carro está indo em direção ao sonar. Isso ele nos fala, fala aqui no enunciado, se aproximando do sonar com velocidade de 30 metros por segundo. Beleza, então essa é a proposta. Só que aí é aqui que muita gente acaba se perdendo um pouquinho sobre como calcular, né, essa frequência. Existe, e a FUVEST ela até foi bondosa com você quando ela te dá essa equação, ó. Ela fala que existe uma equação que, vou usar até o que ela deu. Ela falou que a frequência detectada, esse meu F ficou meio estranho, né? Frequência detectada dividido aqui pela velocidade, ele chamou de velocidade Vs, né? Tá bem pequenininho, mas Vs mais ou menos a velocidade aqui, Vd, que é a velocidade do observador, é igual a F, ele chamou de Fe, que é Fe, ele chamou a frequência emitida pela fonte. Tá bom. Eu estou usando, muitas das vezes, a gente não usa essas fórmulas na prova, né? A gente usa, quando passa essa matéria, a gente usa VO e VF, né? Mas como é que ele está te dando essa informação, seria interessante você usar na sua prova. Claro que se você usar aqui VO, VF, justificar o que é, sem problemas nenhum. Eu estou como aqui no próprio dado do enunciado, ele me deu essa informação, eu vou utilizar e pronto. Então, assim, fica, não preciso justificar ninguém na minha resolução. Bom, mas saiba que se o cara que está vendo a, a sua prova, ele sabe disso, tá? Então, se você não utilizar essa nomenclatura aqui, ele vai saber se você realmente demonstrou corretamente ou se estava só colocando sinais aleatórios. Como fazer isso, né? Bom, primeira coisa, ó, você vai fazer sempre, a gente chama isso de referencial de Doppler. O referencial é sempre da direção do, do observador, aqui no caso aqui, onde vai ser detectado, para a fonte. Esse vai ser o meu referencial, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui dentro do carro um observador e aqui uma fonte, a fonte onde está emitindo a frequência, né? A gente vai adotar sempre o positivo aqui, ó, sempre nesse sentido. Então, se a pessoa ou o observador estiver indo no sentido positivo, esse sinal vai ser positivo. Se ela estiver indo contrário a esse referencial, ele vai ser negativo. Então perceba, sempre que você tiver em casos de efeito Doppler, você pode definir esses sinais a partir desse referencial. E como se traça esse referencial? Você parte do observador em direção à fonte. O observador em direção à fonte, você traça uma reta que vai ser o seu referencial positivo. E tudo que estiver indo a favor desse sentido positivo é positivo aqui. Tudo que estiver em contrário, ele é negativo. Aí fica fácil. Por quê? Porque daí nós queremos saber aqui, ó. Vamos arrumar aqui no caneta. Deixa eu voltar para a caneta aqui. Pronto. Ele quer saber a frequência detectada. Ele quer saber esse valor aqui. Então vamos achar. Então a frequência detectada eu quero achar e eu vou dividir ela aqui pela velocidade do som, ele falou que é 300. E veja, o carro ele está indo em direção ao positivo, né? Se ele está indo em direção no sentido do positivo, então, ó, olha o sentido aqui do carro, na mesma direção, então aqui eu vou colocar um mais. Mais a velocidade com que ele está vindo, ele falou no próprio enunciado aqui, que é de 30. Então vamos colocar 30 aqui. Boa. Aqui eu vou ter a frequência do emitido, no caso é a frequência da fonte, e aqui eu vou dividir por 300 e veja, aqui e a fonte ela está fixa ali, né? O seu sonar ele não está se movimentando. Então a gente coloca zero aqui, mais ou menos zero, tanto faz, que o zero não vai influenciar nisso. Só que a frequência, eu esqueci de colocar, a frequência emitida é essa frequência que ele nos deu aqui, ó, de 1 vezes 10 elevado à quinta. 1 vezes 10 elevado à quinta. E aí, o que que a gente faz agora, né? A gente tem que esse valor, vamos melhorar esse cálculo, né? Vai ser a frequência aqui, ele chama de FD, de frequência detectada, 330 é igual a 1 vezes 10 à quinta sobre 300.
O que que você pode fazer, né? Pode simplificar aqui, né? Cortar um zero aqui, dividir por 3, né? Isso vai dar 10 e 11 e fazer essa conta, né? Então, multiplicando em cruz, essa frequência FD aqui, a gente coloca ele, vai ser 11 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 10. Ou seja, essa FD aqui, frequência detectada lá pelo detector aqui do carro, vai ser 11 vezes 10 à quarta, né? Então, podemos colocar aqui como também 1,1 vezes 10 elevado à quinta, 11 dividido por 10, 1,1 vezes 10 à quinta. Percebe que tem uma pequena diferença entre a frequência aqui emitida de fato pelo sonar, que era 1 vezes 10 à quinta, e aqui a frequência detectada pelo carro, ele é um pouquinho maior, 1,1 vezes 10 à quinta. E veja que, como todo professor fala, né, quando está se aproximando, a frequência é maior, de fato, né? Então, essa análise que a gente está fazendo aqui é preciosa para você entender a lógica do sinal que é colocado aqui. Você vai perceber isso também no item C, que aí ele vai bater no sinal, vai bater no carro e vai voltar para cá. Mas isso a gente já vai fazer aqui na continuação do exercício no item C. Pronto, e vamos agora ao item C, que está chegando aqui para a gente, que ele pergunta a velocidade do veículo, sabendo que que o sonar detecta uma frequência de 0,15 MHz refletida de volta. Então, isso se torna um exercício um tanto quanto mais de nível avançado. Vamos entender então o que que aconteceu. Inicialmente, o sonar ele emite uma frequência de 0,10 MHz, ok? Então, ele está emitindo aqui. O sonar emitiu essa frequência, chegou até o carro e o carro refletiu essas ondas para a fonte. E aí, o que que aconteceu? Que é o caso ao sonar, né? Refletiu essas ondas para o sonar. E o que que vai acontecer? Uma inversão. Como assim uma inversão? A ideia é a seguinte, ó, veja. Se você entender isso, cara, você está bem demais na questão de efeito Doppler. Porque você vai entender a questão do referencial. E o que pega nos sinaizinhos lá é o referencial. Qual é a história? Se você tem aqui, por exemplo, vou fazer o mesmo desenho, você vai ver que os meus desenhos têm uma qualidade que a considerar não muito boa. Mas a história aqui considere que é o mesmo carro, tá? E aí a gente está o seguinte: a frequência que quando ele bate nesse carro, ele sofre reflexão e ele vai emitir uma onda por reflexão que vai voltar para o sonar. Então, o que que acontecia? Eu até coloquei aqui que inicialmente o sonar era a fonte e aqui era o observador. O carro era o observador. Porém, quando se sofre reflexão e o carro está indo no mesmo sentido, ele está indo em direção aqui ao, ele está indo em direção ao sonar, o que que a gente pode considerar? Que agora o carro é a fonte e o sonar se torna um observador. Essa é a história que a gente tem nesse caso. E o que que você precisa aqui compreender isso é fundamental, que o referencial de Doppler, ele é sempre do observador para a fonte. Então, nessa segunda situação, o meu referencial vem para cá, ó. Olha que beleza. Esse referencial, ele se torna um positivo, ele não é mais da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. E por quê? Porque agora quem se tornou observador foi o sonar e não é mais o carro. E por que que acontece isso? Porque a gente está falando de uma reflexão. O sonar emitiu a frequência, bateu no carro e voltou para o sonar. Então agora quem se torna o observador é o sonar e o carro é a fonte, né? Porque que está emitindo, refletindo essa fonte inicialmente projetada para cá. Né? Então, o que que a gente vai precisar saber? O que que a gente quer saber? A gente quer saber a velocidade do veículo. Então, na ideia que a gente está montando aqui, né, a gente quer saber qual é a velocidade aqui da fonte.
Essa é a proposta que a gente tem. Mas não é tão simples assim, por quê? Porque vai faltar qual é a frequência que essa fonte está emitindo. E para a gente chegar nessa condição, a gente sabe que o sonar inicialmente emitiu essa frequência. Nós precisamos considerar qual é qual é a frequência refletida pelo carro. E aí a gente vai começar com esse primeiro caso. Ó. A gente vai usar aqui, ó, na primeira condição. Vamos fazer aqui, vamos escrever o item C, ó. O item C. A gente tem que a frequência FD, lembrando, aqui que é o FD. O FD é a frequência do observador. Eu ainda estou usando o primeiro caso aqui, tá? Porque o que eu quero descobrir? Eu quero saber qual é a frequência que vai sofrer reflexão. Porque eu tenho a frequência, apenas a frequência aqui da fonte que é 1 vezes 10 a quinta. Mas eu não tenho a frequência que vai ser que vai chegar nesse carro e que vai ser, na verdade, a frequência refletida aqui. Nós temos duas frequências, né? Que são, essa daqui é 1 vezes 10 elevado à quinta, e essa daqui, 1,5 vezes 10 elevado à quinta, tudo em hertz. Essas são as frequências que a gente tem quando o sonar está emitindo e quão ele absorveu aqui, que foi o que ele falou, ele absorveu em 1,5 vezes 10 a quinta. Por que eu estou usando isso? Né? Porque vale a pena a gente lembrar que 0,15 MHz é a mesma coisa que 0,15 vezes 10 a sexta Hz. Ou, se você preferir, a gente está costumeiramente usando 1,5 vezes 10 a quinta Hz. Só que veja, a gente não tem a frequência que está chegando no carro. E ela vai ser importante, né? Porque quando a gente for para a segunda situação, nós precisamos da frequência da fonte. Então vamos achar que nesse primeiro caso, a mesma frequência que vai ser do observador vai ser a frequência da fonte, aqui refletida, né? Bom, então nós estamos ainda usando a primeira condição. Frequência FD, aqui como bem observado, a frequência detectada pelo observador, que vai ser o do carro. Pronto. Dividido aqui por a velocidade do som mais ou menos a velocidade aí a gente chama isso de VD, do observador. FE, que é o da fonte, ó, frequência emitida pela fonte, dividido por velocidade do som, mais ou menos a velocidade, eu chamei de VE, que é a velocidade da fonte. Vamos aos valores. Ó. Primeiro, a frequência que chega aqui no observador eu não sei, vou deixar ela aqui, ó, FD dividido por a velocidade do som é 300, isso está dado no enunciado, e eu não sei qual a velocidade com que esse carro está vindo, né? Essa é a minha pergunta. Isso aqui é igual ao FE. Esse FE é a frequência emitida aqui pela fonte, que é os 1 vezes 10 a quinta. Isso aqui é igual a velocidade aqui do som, 300 mais zero. Aqui que ele não valeu para a gente nada de cá. Então, o que nós podemos aqui fazer? Vamos isolar a frequência FD, porque nós vamos deixar em função do V, que é a velocidade do carro. Perceba que a velocidade com que o carro está vindo aqui e aqui é a mesma, né? A gente está falando de um caso único, só que numa primeira condição a frequência está vindo para cá, depois ela sofreu reflexão, mas o carro continua com a mesma velocidade. Se a gente isolar o FD, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter um valor aqui de 1 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 300, vezes esse valor, esse 300 mais V aqui. Pronto. Então, essa frequência que a gente tem aqui para o carro é o que chega no carro. Eu não sei qual que é o valor exato, porque eu não sei a velocidade dele. Só que quando ele sofre reflexão aqui agora, a frequência que nós vamos usar aqui da fonte, que vai ser essa, vai ser esse valor. E aí vai ficar tudo em função de V, e acho que a gente vai matar o exercício aqui. Bom, então de novo, ó, vou montar a mesma condição. FD dividido por a velocidade do som, mais ou menos a velocidade aqui do observador, dividido pela frequência da fonte, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Pronto. O que nós precisamos aqui fazer, né? A gente sabe que agora, no segundo caso, o meu observador, ela recebeu uma frequência com 1,5 vezes 10 elevado à quinta. Tá bom?
Então, 1,5 vezes 10 elevado à quinta. E a velocidade com que ele está chegando aqui é de 300, a velocidade do som, só que o meu observador é o sonar e o sonar está parado, ele vale zero aqui. Pronto. Agora, quanto vale a frequência FE, que agora é a fonte? Essa frequência FE, eu vou até circular maior aqui, ela vai ser igualzinha a essa frequência FD. Por que que elas vão ser iguais? Porque num primeiro momento o carro era o observador e no segundo momento ele se tornou a fonte, por conta da reflexão. Então nós vamos colocar todo esse enorme valor aqui, né? Ó, 1 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 300, vezes 300 mais V. Dividido tudo isso por... Veja, a velocidade aqui do observador, aqui está a grande sacada, né? Ela é 300 e perceba, você está vendo que o carro ele está indo para um sentido e o sinal aqui dele está fazendo uma oposição, o sentido faz oposição ao referencial que a gente vai adotar. Então aqui ele vai ser menos V. Olha que beleza entender isso, né? Porque você está vendo que ele está indo para a direita, e o referencial que nós adotamos é para a esquerda. Por que que esse referencial é para a esquerda? Porque o referencial sempre parte do observador para a fonte. Entendeu isso? Passo a passo já muito bem estabelecido. Vamos, parece uma conta bem difícil, mas veja que a única variável que eu tenho aqui é o V, é o único valor que eu vou ter como grandeza. Multiplicando em cruz, vamos multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar 1,5, você vai ver que vai simplificar um monte de coisa, então não vai ficar muito difícil. Vezes 300 menos V, isso vai ser igual, ó, aqui vai dar 300, né? 300 vezes 1 vezes 10 elevado à quinta sobre 300 e vezes 300 mais V. Olha o que a gente pode cortar, né? Podemos cortar o 300 com o 300. E se a gente quiser cortar também, podemos cortar o 10 à quinta daqui com o 10 à quinta daqui. Acho que fica um pouquinho mais fácil. Vamos descer um pouquinho aqui essa conta, vamos para a gente conseguir colocar tudo numa folha só. Isso vai ser, ó, se a gente deixar 1,5 vezes 300 menos V, a gente cortou 10 à quinta, né? Isso é igual a 1 vezes 300 mais V. Fazendo essa conta, ó, isso vai dar multiplicação em cruz, né? 450 menos 1,5 V. Isso é igual a 300 mais V. Passou deixando tudo para cá, né? Isso daqui vai ficar aqui 400 menos 300, isso vai dar 150, é igual a 2,5 V, que esse menos passou para lá. Se você dividir 150 por 2,5, você chega na velocidade de 60 metros por segundo, que é a velocidade que esse carro estava aí é, é, realizando para que chegasse para que esse sonar obtivesse uma frequência de 1,5 vezes 10 à quinta. Mas eu chamo sua atenção principalmente para a questão do referencial de Doppler. Se você entender isso, você nunca mais vai ter problema no sinalzinho aqui. Muita gente tem dificuldade nisso. Espero que eu tenha ajudado você nesse exercício, um exercício que com certeza esse item C teve um baixíssimo nível de acerto aí na prova, mas espero que tenha sido claro e você tenha entendido esse passo a passo. Se esse vídeo te ajudou, dá um like aqui pra gente, se inscreve no canal e tamo junto nesse aí mais um exercício para vocês da FUVEST 2023.